Somente vendo aqui se tá tudo certo. Boa noite, vamos esperar alguns segundinhos aí, um minutinho, somente para conseguir aí sincronizar, as pessoas conseguirem acessar para nós darmos início à prece e à palestra dessa noite de hoje. Já tá... começou aqui. Então, boa noite a todos. É com muita alegria e agradecendo a oportunidade de estar representando nessa noite de domingo os trabalhos, a palestra da Casa Espírita Allan Kardec, mesmo que remotamente, à distância, que as equipes espirituais possam nos envolver e que também possamos contribuir com as melhores vibrações, com os nossos melhores pensamentos de amor, de luz, a todos os trabalhos e às equipes espirituais da casa. E que possam também chegar ao lar de cada um de vocês a proteção e o amparo da espiritualidade amiga. Que o nosso mentor, a nossa equipe também, possam nos intuir de modo a levarmos as melhores palavras, os melhores ensinamentos, a auxiliarem a todos nós nessa caminhada aqui na Terra, rumo à nossa evolução espiritual, facilitando um pouquinho que seja a nossa caminhada. Para isso, na noite de hoje, nós falaremos de um tema de suma importância, porque somente através do conhecimento de nós mesmos, nós conseguiremos transformar e auxiliar na melhoria do nosso planeta, na transformação do nosso planeta. Então, a partir do momento que nós trabalharmos em cada um de nós, conseguiremos alterar e transformar o todo. Então, o tema da palestra de hoje é Conhece-te a ti mesmo. E antes de entrarmos diretamente no Conhece-te a ti mesmo, eu gostaria de contar uma parábola, uma alegoria que é denominada Mito da Caverna ou Parábola dos Prisioneiros da Caverna. Ela foi escrita por Platão, que foi discípulo de Sócrates. Lembremos que, através dos escritos de Platão, dos diálogos do seu mestre Sócrates, que sua herança filosófica ela nos foi apresentada. Nós não temos notícia do próprio Sócrates ter escrito, mas através dos relatos de Platão. Ambos ali foram os precursores do cristianismo cerca de 500 anos antes de Cristo, ou seja, né, eles traziam já naquela época as ideias que mais tarde nos foram apresentadas por Jesus, conforme também é relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução ali, trazendo ali aquilo que Sócrates e Platão já acreditavam e que fazem bastante sentido. Então foram, consequentemente, os precursores, né, desses princípios fundamentais que nós temos hoje também no Espiritismo, em especial daquela parte moral que se baseiam tanto o cristianismo, porque nós espíritas somos cristãos, em especial o cristianismo primitivo, né, livre de todas aí as alterações humanas, aquele que era vivo na época de Jesus. Então essa alegoria das cavernas, ela faz parte do livro República, de Platão, que fala sobre várias formas de governo, política, para se chegar a um modelo político ideal, e especificamente essa passagem está no livro 7. Ali o Platão ele vai relatar um diálogo entre Sócrates e Glauco, um personagem interlocutor, onde eles vão falar sobre o conhecimento humano, a busca pela verdade, fundamentais ali a um bom governante, como o prisioneiro que vai ser liberto durante a narrativa. Então ali na conversa de Platão, de Sócrates com Glauco, Sócrates é questionado como segue o estado da nossa natureza relativo à nossa instrução ou relativo à nossa ignorância.
E ali Sócrates vai contar a história, que ele pede para nós imaginarmos homens vivendo numa morada subterrânea sobre a terra, como se fosse uma caverna ali, com somente uma entrada aberta à luz. Então ali, eles se encontram ali desde a infância. Então desde pequenos foram criados ali, aquele local é o seu único lugar conhecido, o único meio de vida que eles têm. E eles se encontram com as pernas e com o pescoço acorrentado, de modo que eles só conseguem ver aquilo que está na frente deles, porque as correntes impedem que eles virassem a cabeça. E a luz que entra, ela vem de uma fogueira que está acesa em uma colina que se ergue por trás ali da abertura da caverna. Então, entre o fogo e os prisioneiros, passa uma estradinha ascendente e ao longo dessa estrada é construído um pequeno muro que ao lado dele, as pessoas transitam. Muitos deles transportando sob as cabeças objetos, alguns passam e falam e conversam, outros não. Então aquilo é a vida que eles conhecem. Então nós imaginemos como se fossem aqueles prisioneiros ali sentados de costa, né, para um muro baixinho, e em cima desse muro tem uma luz. E ali, quando as pessoas vão... o muro está aqui, as pessoas vão caminhando aqui, e de costa, com esse muro tem as pessoas, os prisioneiros sentados. Então eles só vão ver aquela imagem que a luz bate naqueles objetos por cima do muro, que vão ser refletidas na parede da caverna. Então, aquelas estátuas de homens, de animais, madeira, pedra, materiais que são transportados, eles vão refletir na parede e aqueles indivíduos que estão presos dentro da caverna, eles vão achar que aquelas imagens que aparecem, muitas vezes grotescas, animalescas, são os seres que vivem por fora dessa caverna, que são aqueles que estão refletidos na parede. Às vezes, com a fala das pessoas que ecoa dentro da caverna, eles acreditavam que ali eram aquelas imagens, aqueles seres que falavam. Acreditavam que aquelas sombras eram reais, que eram as únicas imagens que eles conheciam. E vamos considerar que em dado momento um desses prisioneiros ele fosse libertado e ele fosse forçado a sair da caverna e olhar o fogo, olhar aqueles objetos que faziam as sombras, que seria para ele então uma nova realidade, né? Um conhecimento novo, uma nova luz. De início, aquela luz forte para um olho sempre habituado à penumbra, à escuridão, possivelmente fosse ferir os olhos dele e ele não conseguiria enxergar bem, né? É o início, a partir do momento que nós saímos da escuridão e vamos começando a ver a luz, nós ainda vemos uma penumbra, né? Não conseguimos enxergar a luz. É a evolução passo a passo, né? E se dissessem para ele que o presente que era real, aquilo que ele estava vendo ali, dali para frente que era o real, e que as imagens anteriores que ele via não eram, possivelmente naquele início ele não fosse acreditar, né? Então é aquela transição do momento em que nós vamos conhecendo a realidade. E nessa confusão da cabeça dele, possivelmente ele tentaria voltar para a caverna, para aquilo que ele estava acostumado, aquilo que ele podia ver com mais clareza, que era aquilo que ele estava habituado desde sempre. E se o pegassem e o arrancassem à força da caverna, até ele ver aquela luz do sol, com certeza ele ficaria bravo, ele se queixaria, ele tentaria repelir aquilo. Além de que as vistas dele também não iam estar aptas a essa claridade. Então ele teria que se habituar e ver os objetos dessa região mais superior aos poucos, né? Então, mais fácil seria ele começar a ver esses objetos das sombras, primeiro depois das poucas claridades e podendo ver a luz do sol, e não somente as imagens. E aí ele ia começar a entender que o sol, ele não é, ele é a causa de tudo, né? Então, vamos fazendo isso uma alusão à nossa existência, né? Então nós saímos da nossa ignorância, vamos vendo ao pouco, acostumando com
com a penumbra, nós vamos evoluindo mais um pouquinho, vamos vendo alguma coisinha de claridade, até o momento que nós vamos compreender esse sol, Deus, né? O nosso Criador. Então, imaginemos para esse indivíduo, após ele conseguir ver as claridades verdadeiras, né? Ele lembra daqueles amigos que continuam presos na caverna, olha a sua nova condição de liberto, de alguém que está vendo as luzes, conhecendo a realidade, com certeza ficaria triste por lembrar daqueles irmãos que continuam aprisionados. Então, aqueles irmãos que se encontram na caverna, vivendo das suas regras, né? Imagine como que funcionava a hierarquia daqueles acorrentados. O que conseguisse diferenciar o som, conseguisse prever quem ia vir antes, quem ia terminar antes, quem sairia depois. Ali eles criariam, dentro daquela realidade deles, eles criariam as suas hierarquias, né? Algum tipo de poder ilusório, que é esse que nós vivemos, né? Os poderes ilusórios da matéria. E seria muito preferível aquele indivíduo que se encontra liberto ser um simples agricultor, um simples trabalhador, alguém muito comum, do que ser o muito poderoso dentro da ilusão da caverna, não seria? Olha o que nós vivemos aqui, né? Deixamos a verdadeira felicidade, o verdadeiro poder, que é aquele da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual, para continuar vivendo nas ilusões da nossa caverna. Então, voltando esse homem liberto para dentro da caverna e ele sentando ali no antigo lugar que ele viveu a infância e a maturidade toda, voltando a se afastar da luz, possivelmente ele não ia mais acostumar com a cegueira, ou demoraria muito para se acostumar com a cegueira. Então, se ele tivesse que voltar e conversar novamente com aqueles irmãos ali da caverna, entrar nas mesmas competições mundanas ou daquelas competições ilusórias que eles tinham, ele já não estaria mais acostumado a isso. E se ele tentasse de alguma forma tirar um daqueles irmãos, falar mesmo que forçosamente para eles, olha, minhas vistas já não se acostumam com eles, possivelmente aqueles irmãos da cegueira, eles acreditariam que a ida desse irmão lá para fora teria feito com que as vistas deles tivessem voltado defeituosa. Quantos de nós, nas nossas cegueiras, não vemos aqueles que já estão entendendo das luzes verdadeiras e acreditamos que eles estão cegos? É só pegar na história. Os grandes trazedores de conhecimento, aqueles que descobriram sobre a Terra, Galileu, próprio Sócrates, foram mortos porque eles traziam ideias novas, eles traziam novos conhecimentos, mas as pessoas não estavam prontas para isso. Então, se ele tentasse tirar alguém dali da caverna, possivelmente também tentariam matá-lo, né? E precisamos comparar o mundo que nos cerca, né, a nossa realidade de hoje em dia, com essa vida na prisão. E a luz do fogo que ilumina, né, ela é representada pelo sol, por Deus. Nesse mundo que nós vivemos de hoje, essas ilusões do material, das aparências do poder, da beleza, da riqueza, onde a luz da espiritualidade, do que nós realmente estamos para realizar aqui no planeta Terra, ainda ofusca os nossos olhos e nós ainda preferimos viver nessa cegueira das ilusões, nas sombras da ignorância da nossa existência, dessa existência que ainda acreditamos ser a verdadeira, mas que na verdade são as passagens, as posses perecíveis, né, que vão ficar aqui enquanto o nosso espírito imortal ele vai levar com a gente os reais aprendizados, que são as verdades do espírito imortal, né? Então, o subir para uma região superior é como se fosse essa ascensão da nossa alma rumo à nossa elevação. Sair dos lugares que nós estamos habituados, né? Nós vivemos nessa normalidade que é para a sociedade, as vaidades, vamos dizer assim, aquilo que nós ainda temos como a felicidade. Então nós passamos uma vida inteira correndo atrás de coisas que vão ficar e deixamos de correr atrás das coisas que realmente vão nos acompanhar na nossa existência. Então essa luz que esse homem começa a ver é a ideia do bem, que geralmente é a última a ser aprendida com a gente com muita dificuldade.
porque o desenvolvimento do espírito é gradual. Mas nós não podemos aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo que de reto, de belo, existe em todas as coisas, né? Deus em tudo. Sócrates, ele buscava essa luz, além daquilo que podemos ver com os nossos sentidos atuais, né? As coisas além da matéria. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos na caverna e temos medo de sair dela. E aqueles que saíram da caverna e vêm nos falar, olha gente, vocês estão vivendo ainda na escuridão, possivelmente nós queremos matá-los, né? Lembremos de Jesus, o que aconteceu com Jesus? Veio trazer luz à humanidade e foi morto na cruz. Então, transpondo para a nossa realidade ainda, é como se acreditássemos, desde que nascemos, que o mundo é de determinado modo. Então vem alguém e diz que quase tudo aquilo é falso, ou é uma percepção diferente, é parcial, e tenta nos mostrar esses novos conceitos totalmente diferentes. E ilusoriamente nós estamos acorrentados aí a falsas crenças, a preconceitos, a ideias enganosas e por tudo isso, inertes aí nas nossas poucas possibilidades. Essa é a nossa existência. E aí nós necessitamos nos libertar dessa visão parcial, entrando nesse processo de conhecimento, deixando esse senso comum que muitas vezes está seguindo todo mundo para o caminho errado, e aquele que nada contra a corrente, na nossa opinião, é ele que está errado, né? E buscar realmente as verdades da vida, as verdades de nós mesmos. E assim como Jesus já nos ensinou, né? Conhece-te a verdade e a verdade te libertarás. Nos libertará realmente das algemas dessas ilusões que nos prendem e nos impedem de alçar voo, de chegar nos lugares mais altos, de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, que é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Para nos libertarmos dessa ilusão, dessa cegueira, nós temos que nos conhecer, sondarmos a nossa essência, nossas imperfeições, a nos libertarmos dessas nossas próprias ilusões, dessa nossa ignorância no sentido de desconhecimento ainda. Então, aí vem o conhece-te a ti mesmo, a necessidade de nos conhecermos, de conhecermos os recantos mais escondidos, ou aquele que o nosso orgulho quer deixar mais guardadinho lá, aquele ponto que realmente sabemos que ainda somos problemáticos, é ele que nós precisamos descobrir para poder trabalhar, né? Acreditamos que conhece-te a ti mesmo, esse ensinamento ele foi trazido, seja de autoria de Tales de Mileto, né? E também é dito que está escrito lá naquele oráculo de Delfos, na Grécia. Mas existem outras teorias de que foi Sócrates, Heráclito, Pitágoras que falaram esse ditado pela primeira vez. Mas a autoria pouco importa, o que importa é a grandiosidade desse ensinamento que vai ser trabalhado desde sempre para a humanidade. E no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele, quando fala das leis morais, ali na parte 3, na questão 919, ele vai trazer para nós uma pergunta que ele fez aos espíritos sobre esse conhecimento de si mesmo. Então ele pergunta que qual é o meio prático e mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e nós resistirmos aos arrastamentos para o caminho do mal. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos nos conhecer para evitarmos os arrastamentos que vão nos levar para o caminho do mal. E Allan Kardec, ele diz para os espíritos: olha, eu compreendo que toda a sabedoria que está contida nesse ensinamento, nessa máxima. Porém, ele diz da dificuldade de nós nos conhecermos, né? De conhecermos a si mesmos. E qual o meio de nós conseguirmos isso? E aí vem Santo Agostinho, que ele foi um líder católico, né? Mas depois veio dar grandes contribuições para o espiritismo. E aí o Santo Agostinho diz de sua experiência enquanto encarnado: fazei o que eu fazia quando encarnado. Ao final do dia, quando terminarmos o nosso dia, o horário de descansar, ele interrogava a sua própria consciência, revisando tudo aquilo que ele tinha feito. E se perguntava se ele não havia faltado com algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar dele, se ele não tinha feito algo a alguém.
E assim ele conseguiu se conhecer e ver o que havia nele ali para se reformar. Então olhava para dentro de si, olhar para dentro de si e ver o que nós temos feito. Pensando ali os pontos que nós podemos melhorar, o que nós precisamos extirpar de dentro de nós, aquilo que pode nos prejudicar ou prejudicar alguém. E ele nos recomenda também, a cada noite, que nós possamos rever todas as ações que nós praticamos durante o dia. O que nós fizemos de bem, o que nós fizemos de mal, pedindo sempre o auxílio a Deus, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos amigos, para que possam nos esclarecer, nos auxiliando a clarear os nossos pensamentos, recebendo aquela intuição no pé do ouvido ali, a conseguirmos enxergar ali onde estão os pontos que nós devemos nos melhorar. Então, ao se deitar, fazer um retrospecto do dia vivido, avaliando ali a nossa conduta. E com o auxílio da espiritualidade amiga, teremos força para continuar nos aperfeiçoando através da assistência deles também. E devemos nos questionar o que nós fizemos e qual o objetivo daquilo que foi feito, porque importa muito que nós saibamos qual foi a intenção do nosso ato. Por exemplo, eu pratiquei um ato caridoso, com a finalidade de me exaltar, de elevar o meu orgulho, de humilhar o próximo. Foi uma caridade, mas eu acabei humilhando aquela pessoa porque a minha intenção era de me elevar e não de ajudar. Então eu não fiz por compaixão, por amor, por piedade, de coração, eu fiz por um outro motivo. Então ali não foi caridade, caridade é com amor. Então é olhar com cuidado para ver a intenção. Se eu fiz algo que eu possa, por exemplo, estar censurando na outra pessoa, e eu fiz igual. Então essa autoavaliação ali, lembrando daquela máxima de Jesus, né? Que nós muitas vezes enxergamos um argueiro, um galinho no olho do outro e acabamos de não ver que nós temos um tronco, né? Uma trave na frente das nossas vistas. Então ele pede para nós nos analisarmos também para ver se nós fizemos algo que muitas vezes eu não teria nem coragem de confessar, né? Lembrando sempre que nós pecamos muitas vezes até pelo pensamento, então às vezes só de pensar em algo ruim já é motivo ali de nós estarmos gerando um ato ruim. Então começarmos a vigiar também os pensamentos, aquilo que nós temos feito, pensado, porque conforme nos ensina ali o bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nós pecamos pela ação, pelo pensamento, pela intenção. Então nós precisamos sempre estar cuidando de todos os pontos da nossa existência. E se eu desencarnasse hoje, né? Onde nada é oculto, onde vai estar ali o nosso livrinho aberto, eu teria algo a temer? Então nós fazemos essa pergunta. E se eu fosse agora, nesse momento, estaria tranquilo? Eu estaria com a consciência? Eu estaria pronto para desencarnar nesse momento? Qual seria o balanço ali da minha vida, né? Eu estaria com pontos positivos ou negativos? Examinar sempre o que podemos ter feito a Deus, a nós mesmos e ao próximo, que são ali a trindade mais importante, né? Deus Criador, o nosso irmão, conforme Deus nos disse, né? Que não tem como amar a Deus, Jesus nos disse, não tem como amar a Deus sem amar o próximo, não tem como amar o próximo sem amar a Deus. E essas respostas, conforme nós começarmos a nos perguntar nessa autoavaliação, ou elas serão um repouso para a nossa consciência, podemos dormir tranquilo, ou serão ali uma indicação de que eu preciso me curar, eu preciso melhorar. Então, esse curar, né? Curar interiormente, transformar o nosso interior, chama-se reforma íntima, né? Como é dito, né? Eu comigo mesmo, porque eu só consigo transformar o meu interior. Eu posso ajudar o outro, eu posso aconselhar, influenciar, que é muito importante, mas eu não consigo mudar o outro, eu consigo mudar eu mesmo. Então, o nosso trabalho principal e essencial é dentro de nós mesmos. Então, nós precisamos nos conhecer para poder fazer tudo isso. Lembrando sempre, né, que
nós sempre temos o auxílio da espiritualidade amiga, de Jesus, do nosso anjo da guarda. Nós podemos ter auxílio, sim, buscar auxílio profissional, psicólogo, terapeuta, de amigos, de irmãos caridosos, mas aquele que vai poder realmente fazer a limpeza e a transformação da casa, né, do nosso interior, somos nós mesmos. Portanto, a responsabilidade e o mérito, se nós conseguirmos realizar, são todos nossos. Então, o conhecer a si mesmo é a chave do nosso progresso, é o ponto fundamental. Nós descobrirmos onde está aquela sujeirinha, onde está aquele problema, para nós podermos trabalhar naquele ponto com mais vontade, com mais afinco, dedicando maiores esforços para se corrigir. Então, nós nos perguntamos, né? Como se julgar, né? Como avaliar se muitas vezes também nós nos enganamos, né? Quando a coisa é com a gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante avarenta, mas eu vou falar, não, eu sou uma pessoa econômica, eu sou prudente. Ah, mas a gente vai dando os atenuantes para as nossas faltas. E aí a espiritualidade nos explica que o meio infalível de nós nos avaliarmos é nós nos colocarmos no lugar do outro, colocar aquela ação que nós estamos fazendo. Será que se fosse feita dessa forma comigo eu gostaria? Será que eu tivesse no lado oposto, como que eu avaliaria isso? E se Deus estivesse olhando, Jesus estivesse assistindo o que eu estou fazendo, ele acharia correto, né? Então entra aquele grande ensinamento, o maior ensinamento de Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós dizemos que a opinião dos outros sobre nós não importa, né? Nós paramos lá, o que vale é o que eu penso, o que eu falo, mas será que é realmente assim que funciona, né? Ou nós falamos isso para dar uma baixada no nosso orgulho? Porque se realmente for bobeira o que a pessoa está falando de nós, deixa para lá, o problema é dele. Mas e se aquilo lá tiver um fundo de razão? Conforme o Chico dizia, né? Se falaram uma vez, falaram duas vezes. Se for mentira, deixa para lá. Mas se for verdade, é bom você se analisar, você se ver se aquilo lá realmente não tem razão para poder transformar. E nós temos que lembrar sempre das pessoas que não gostam de nós, os nossos desafetos, né? Porque eles não têm por que esconder de nós os nossos defeitos. E Deus coloca muitas vezes eles nos nossos caminhos para nos advertir com mais franqueza, com uma franqueza maior, sobre aquilo que nós precisamos acertar. Porque se fosse um amigo, o amigo ele nos conhece. Ah, eu sei que o Augusto é nervoso, eu sei que o Augusto faz isso, deixa pra lá e não fala nada, mas o desafeto não vai deixar passar. Ele vai ofender, vai jogar na cara e muitas vezes é aquele que vai fazer com que nós descubramos algo ali que não está certo. E aquele que realmente quisesse melhorar, que interrogue a consciência, a fim de arrancar as más tendências de nós, né? Então, fazer esse balanço, né? Os pontos positivos e negativos da nossa caminhada. E se for positivo, podemos dormir em paz, conforme o Santo Agostinho nos disse. Mas lembrando dessa consciência, desse interrogar da consciência. A consciência nossa é onde Deus ele grafou, ele deixou marcada ali todas as leis dele, as leis que regem o universo, as leis divinas, imutáveis, que servem aqui na Terra, no plano espiritual, em qualquer lugar do universo, nas diversas moradas na casa do Pai. Então ele deixou em todos nós, em cada um de nós, no fundinho da nossa consciência, tudo isso gravado, para que nós não falemos, ah, eu não sabia, eu não tinha noção. Um dia vai chegar, então, você parou e ouviu sua consciência? Então ali se encontra tudo aquilo que a gente precisa, mas que muitos poucos de nós paramos para ouvir antes de realizar algo, no momento de dúvida, nós preferimos seguir as nossas vontades, as nossas paixões. Mas se a gente parar com calma e escutar lá na consciência realmente, né, se colocar no lugar do próximo, dificilmente nós vamos errar. Nós temos que nos disciplinar, né? Mas ainda dentro da nossa caminhada, isso é uma dificuldade. A gente precisa realmente, quando for fazer uma pergunta para nós mesmos, nós termos a realidade, né? Termos a clareza de perguntar aquilo que nós precisamos realmente ouvir, porque nós podemos até querer nos confundir, vamos dizer assim, nos colocar em dúvida para ainda as coisas saírem conforme nós queremos, né? Então, o que seria alguns minutinhos ali de autoavaliação, de autoquestionamento diante de uma eternidade que temos aí? Porque um segundinho que a gente faça de bobeira podem ter
consequências aí bastante difíceis de serem sanadas, e às vezes por conta de 1 minutinho, 5 minutinhos que seja de avaliação, de cuidado, de ouvir a consciência, nós evitemos grandes erros. Da mesma forma que nós trabalhamos dia a dia, corremos atrás do serviço, do dinheiro, de muitas coisas, de grandes dificuldades para nós termos o nosso conforto, referentes à nossa encarnação, porque nós não dedicamos também um pouco do nosso esforço, né? Deveria ser muito do nosso esforço a nos tornarmos esses verdadeiros homens de bem, né? Que serão, conforme é ensinado por Jesus, os que herdarão a terra, que herdarão a felicidade eterna. Qual é essa felicidade eterna? Do espírito, daquele espírito que passou pelas etapas, pelos processos de evolução, cresceu e aprendeu, e agora vai viver da felicidade do espírito. E hoje nós temos o espiritismo, né, a nos orientar, são as vozes do céu. Deus concedeu aos espíritos amigos essa missão de trazer para nós encarnados os caminhos, explicar aquilo que antes era oculto, auxiliar na nossa compreensão das questões fundamentais da vida, nessa doutrina consoladora, né? Que a partir do momento que nós entendemos porquê de tudo aquilo que está passando, da justiça de Deus, da necessidade de aprendizado que muitas vezes é pela dor, ela nos consola, nos conforta, nos dá fé de continuarmos, porque tudo passa, né? Nos ajuda a refletir e a entender as questões básicas da vida, de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Se perguntamos já o que nós estamos fazendo aqui, para que viemos, para que estamos encarnados, para que tanta dificuldade, e ali nós vamos encontrar as respostas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Nós estamos vivenciando essa experiência aqui na Terra, uma encarnação diante de muitas que tivemos e tantas que teremos, para evoluir, para crescer, para aprender rumo à nossa divindade, né? Nos tornarmos espíritos bem-aventurados, puros, felizes. Nós e todos no nosso entorno estamos nesse processo nesse processo progressivo, né? A lei do progresso. Nós sempre vamos estar melhor. O nosso planeta ele está em progresso, em transformação, de provas e expiações, onde a dificuldade prevalece ainda entre nós, para regeneração. Vamos nos regenerar com certeza. E nessa fase, nessa passagem que a Terra se encontra, né? É como se estivéssemos num ano da escola, passando pelas matérias, pelas provas, e se estivermos aptos, subimos de ano, subimos de degrau, de aprendizado. As experiências vividas, as lições aprendidas, nós somos criados simples e ignorantes rumo à divindade, estamos aqui para nos melhorar, reforma íntima. Então não tem como se melhorar sem se conhecer, que nem a lenda, né, que dizem dos índios Cherokee, que falam que o neto se encontrava nervoso, bravo, tinha brigado com o amigo tinha tapeado ele, enganado ele, e ali ele estava indignado, e o cacique da tribo, o avô dele, chega para ele, vem aqui, vamos conversar, né? Ele conta uma história, resumidamente aqui, eu também passei por diversas vezes essas situações, já tive muita raiva das pessoas, já quis me vingar, já fui violento, e muitas vezes eu ainda sou assim, eu carrego dentro de mim 2 lobos. Um deles é muito bravo, ele é violento, ele é agressivo, ele é traiçoeiro. Mas tem um outro, que ele é mais manso, ele é amoroso, ele é compreensivo, ele é companheiro. Mas eles vivem ali os dois em luta constante, travando uma batalha intensa. E aí o neto pergunta para eles, mas vô, e aí? Quem que vai vencer a luta? E o cacique fala com bastante calma, aquele que eu alimentar. Então esses somos nós, né? Esses espíritos imperfeitos que sabemos que temos essas imperfeições, nós precisamos entender que somos imperfeitos e temos as imperfeições dentro de nós. E cabe a cada um de nós conhecermos a nós mesmos para saber quais são ali os pontos, onde está aquele cão mau, né? Colocar a lanterna nele ali, olhar ele e falar, ali tem um cão mau que eu preciso estar sempre controlando, racionando a comida dele, aquela situação que faz com que aquele defeito que nós temos, ele saia, então nós precisamos estar sempre de olho e aos pouquinhos ir diminuindo a comida daquele cão ali até que ele vai embora. E alimentando em contrapartida o cão bom, fazendo com que ele cresça, ele se fortaleça e ele vença a batalha, o bem e o mal ali que há dentro de nós. Então todos temos esses defeitos, mas
precisamos controlar. E como se transformar sem se conhecer? Para que tenhamos êxito, nós necessitamos nos conhecer. Para mudar o que nós precisamos, aquilo que nós temos dentro de nós, para estarmos prontos para acertar, nós precisamos nos conhecer. E lembrando desse momento, né, que a humanidade passa, né, nós não podemos esquecer também, mesmo que as autoridades vão permitindo aos poucos, né, esse novo normal, essa volta ao cotidiano, né, nós não podemos esquecer que nós nos encontramos em grandes momentos de reflexão pessoal. Cada um é um momento de olhar para dentro de si, dentro do seu lar, dentro da sua casa interior, para compreender o que o mundo está passando, porque nós entendemos, o Espiritismo nos traz que a dor, que as dificuldades, que todas as tristezas, elas têm um motivo para ser. E um motivo maior que sempre vai nos conduzir à elevação, e não tem como elevar sem se transformar. Então, o que cada um de nós precisa conhecer? O que cada um de nós precisa transformar, né? A relação social ela é fundamental, né, para nós estarmos sendo, vamos dizer assim, estimulados a trabalhar tanto as nossas virtudes, quanto ali reconhecermos as nossas imperfeições. Mas só que o trabalho interior é o início daquilo que nós queremos ser para com a gente, para com todos, né? E para com o universo. Então, trabalhemos no conhecimento de nós mesmos e com certeza nos tornaremos seres muito melhores para o mundo. Uma boa noite a todos, que Jesus, que Maria, nossa mãe, que a espiritualidade possa abençoar a cada um de vocês. Que assim seja, muito obrigado pela oportunidade.